eu fiquei pensando assim, eu acho que eu sou maluco. Ir para um debate com Jorge Luzedo e professor Simval, que lidam cotidianamente com a política, um professor de educação física só pode ser maluco. Mas decidi aceitar o desafio. E como eu tenho essa dificuldade de falar bacana, né, falar fluentemente na questão política, eu escrevi o que eu ia falar inicialmente, né, para poder aproveitar o tempo. Quero começar falando do Partido dos Trabalhadores. Partido que tomei conhecimento quando morava em Belo Horizonte, na primeira eleição para governador de Minas, após a ditadura militar. Era 1982. Ao ver a divulgação da propaganda eleitoral se falar do Partido dos Trabalhadores, fiquei encantado e falei para mim mesmo, que bom, um Partido dos Trabalhadores. Dei o meu primeiro voto à professora Sandra Starling, que concorria contra Tancredo Neves. Virei militante em 88 e em 88 me filiei. Nessa época eu morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Antes do PT, 2 lugares eram reservados aos trabalhadores na política: audição de fábrica e trabalhadores rurais analfabetos. Era para armar o palanque ou ficar debaixo dele aplaudindo. Os doutores da política é que ficavam em cima. A criação do PT possibilitou transformar a realidade dos trabalhadores e ampliando seus direitos e a distribuição da renda em nosso país. Foi o primeiro a criar cotas para ampliar a participação da mulher na política. E no último processo de eleições direto, o PET criou a cota geracional, onde 20% dos candidatos deveriam ser os jovens. O PT também foi o primeiro a trazer o debate da preservação ambiental com o querido Chico Mendes, que foi companheiro de Marina, né? Nesse período, vi uma liderança que era insistentemente chamada de analfabeto e chacoteado pelas elites midiáticas, se transformar no presidente mais respeitado pelo seu povo e internacionalmente. Lula foi chamado por Obama como o cara, diferente do seu antecessor, que os seus ministros tiravam o sapato para serem revistados ao entrar nos Estados Unidos. E levou uma bronca de Bill Clinton no encontro com lideranças internacionais. A altivez de Lula acabou de uma vez por todas com o complexo de cachorro vira-latas, que essas mesmas elites também insistiam em atribuir ao povo brasileiro. Isso só foi possível graças à criação do PT. É por isso que sinto orgulho danado de pertencer ao Partido dos Trabalhadores. Costumo dizer que sou um baiano nascido no Rio de Janeiro, que os filhos nasceram no Paraná, que morou em Minas e em Cuiabá, que para a Bahia quis voltar. Essa vida de andarilho se deu devido à falta de oportunidade de emprego e estudo em Caravelas, onde fui gestado, registrado e criado, pois nasci no Rio de Janeiro. As pessoas que moravam nas pequenas cidades era muito comum migrarem para os grandes centros e viabilizar a vida das grandes cidades, coisa que começa a se reverter agora com a expansão da rede federal de educação, com a implantação de novas universidades. E é por isso que eu defendo a candidatura de Dilma, porque isso vai permitir cada vez mais a interiorização dos institutos e das universidades federais. Quem estava aqui ainda em 2002, né, como os colegas que estão aqui, né, viam o que foi a política neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso em relação aos institutos federais e às universidades federais. Só através da pesquisa, proporcionada em sua grande maioria nas redes federais de educação e das empresas públicas, é que elevaremos a qualidade dos empregos e da qualidade de vida do nosso povo. Nesse sentido,
A Bahia foi a grande beneficiada com a expansão da rede dos governos Lula e Dilma, sendo beneficiada com a expansão da rede, sendo agraciada nos últimos 12 anos com 5 novas universidades federais e com 18 novos institutos federais. A segunda instituição de ensino superior do Brasil ocorreu em 1808, na Bahia. E durante todo esse tempo a Bahia só tinha uma universidade federal. E olha que a gente tinha aqui um senador que dizia que amava a Bahia. Quero aproveitar o debate para falar um pouco mais sobre o que tem ocorrido nos últimos tempos na guerra midiática contra o PT. Observe que as grandes redes de comunicação estão aprisionadas nas mãos de poucas famílias, em geral ligadas a grupos políticos que se perpetuam no poder. Não é à toa que toda vez que se fala em democratização dos meios de comunicação, se fala que é para calar a imprensa. Vejam que transformaram os locais de debate das eleições presidenciais, onde as plateias, claramente a favor de Anécia, a sua maioria, são colocadas nesses locais. E por que da raiva contra o PT nos meios de comunicação, onde a opinião publicada muitas vezes é incorporada pelos trabalhadores como opinião pública? Por que da raiva dessa gente contra o PT, o presidente Lula e a presidenta Dilma? Porque depois da crise de 29, ocorrida nos Estados Unidos, a de 2008 foi a mais grave crise que aconteceu. Nesse período, enquanto o mundo perdeu 68 milhões de empregos, o Brasil gerou mais de 10 milhões de empregos. Isso é fazer uma política anticíclica. Só no governo da presidência. Desta forma, então a geração de empregos cria um problema, por isso que no setor empresarial acabam ficando do lado Aécio, em que o candidato a ministro, caso ele ganhe, já disse que o salário mínimo está muito alto. Por quê? Porque eles querem reduzir o poder de compra dos trabalhadores e aumentar o lucro das grandes empresas. A raiva contra o PT é porque o programa Bolsa Família mata a fome dos pobres e dos miseráveis, pois os proprietários rurais não conseguem mais contratar trabalhador rural e às vezes família inteira por um prato de comida ou praticando e explorando trabalho escravo, que foi combatido no atual governo. O Bolsa Família, que é chacoteado pela oposição, que eu chamava de Bolsa Esmola, é considerado pela ONU como o maior programa de distribuição de renda do mundo. Não é à toa que mais de 36 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza extrema e 42 milhões foram para a classe média. O Brasil, em apenas 12 anos dos governos Lula e Dilma, ocupa um seleto grupo de 37 nações que venceram a pobreza extrema. Para estar nessa condição, o país deve ter menos de 2% da sua população nessa condição. Foi graças ao Bolsa Família e aos programas sociais do governo que o Nordeste, o nosso estado, que está vivendo uma das mais duradouras secas da nossa história, dos últimos 40 anos, que não vimos mais espetáculos que a gente via de assalto a supermercado, de assalto a caminhão com alimentos. Tem raiva do PT porque foram obrigados a assinar a carteira das empregadas domésticas, depois da PEC das domésticas, que colocou um regramento nas relações de trabalho. Antes, os empregados domésticos mais pareciam escravos domésticos, pois tinham hora para iniciar o trabalho e não tinha hora para terminar. Se trabalhavam e moravam no local, a exploração era ainda maior, pois tinham que levantar no meio da noite para atenderem ao patrão. E aí se reclamasse. Bem, gente, tá ok então. Então a gente vai continuar. Oi? Então a gente vai deixar então o restante do que eu escrevi aqui, tá? Para poder a gente ao longo desse debate estar esclarecendo.
Eu preciso ter o controle da sociedade. Eu acho que essa não é a questão democrática. Há lugar para ter pessoas livres, manifestando como pensam, como enxergam o mundo, como vê a sociedade. Sem a necessidade de filiação, sem a necessidade de carteira, sem a necessidade de comprovação de nenhuma natureza ideológica. Então há um lugar para a cidadania livre. Então é dessa maneira que eu estou me colocando aqui e vejo na candidatura AF, que hoje já é uma frente, não é somente do PSDB, essa defesa. Então é aí que eu estou pedindo a vocês a reflexão nessa questão do risco à democracia no Brasil, do fim desse voto de manada, um voto de consciência, de pensar a sua realidade. Então é nesse ponto que eu escrevo a minha discussão aqui. Eu queria chamar a atenção aqui que há sempre um ataque ao governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso de 94, eleito em 94 até 2002. 94, 98, 98, 2002 com a reeleição. Então, qual seria a ameaça do governo Fernando Henrique nessa questão? Primeiro, nós vamos lembrar que o governo Fernando Henrique ele se estabeleceu em uma quadra de enorme crise do país. Vamos lembrar que o ano de 92, o presidente eleito, o presidente que teve a maior votação, primeiro e no segundo turno, ele foi julgado popularmente como corrupto e saiu do poder, foi apeado do poder. Houve uma grande frente nacional, a juventude não estava aqui para ver isso, houve uma grande frente nacional exatamente para segurar as pontas do Brasil. E assim foi feito com toda a participação de todos os partidos. Do PMDB, do PFL, do PT, do PSDB, todos esses partidos participaram dessa frente do Fora Collor. E até o momento do impeachment. Depois tinha um segundo momento. O segundo momento era manter o governo Itamar Franco, que era um governo que não tinha legitimidade popular. Então era um governo que não encontrava legitimidade popular, mas no entanto tinha que fazer a transição até o ano de 94 para ver as eleições. O PT caiu fora, depois de derrubou o governo Collor, juntamente com a frente, ele se preparou para ganhar as eleições em 94. E tinha realmente um candidato popular que já tinha concorrido com o Collor, que era o anti-Collor, então estava preparado para as eleições em 94. É nesse período de enorme crise, enorme inflação no país, que aparece a proposta do Plano Real e o Fernando Henrique, que era ministro das Relações Exteriores, estava numa pasta muito boa, sempre sonhada por ele, era um intelectual conhecido, renomado, mas, no entanto, ele foi chamado para a pasta da Fazenda. E assumiu essa condição exatamente do quê? Exatamente de estabelecer a estabilidade. Para vocês terem uma ideia, eu já fui milionário. Eu aqui, em 93, eu estava nessa escola e eu ganhava 42 milhões 818.912 cruzeiros. No mês seguinte, eu já ganhava 13.674.000. Para a juventude ter uma ideia do que é a desgraça, o flagelo da inflação. Era isso que nós vivemos.
Quando chega no ano de 94, isso se estabelece, não por mágica, mas pensado por toda a sociedade, e daí que vem a eleição de Fernando Henrique. A eleição de Fernando Henrique veio com a questão, em primeiro lugar, do plano real. Estabilizar, garantir as instituições, planejar a sociedade, trazer elementos de privatização. Vamos lembrar que a ditadura militar foi uma ditadura estatizante, isso era o modelo da ditadura. Os privilégios, telefone era para bacana, telefone era para quem tinha cartinha, era identificado no imposto de renda, a pessoa do telefone. Então vem tudo isso com a privatização. Do governo Fernando Henrique também, nós temos o Conselho Nacional da Justiça. Então, pela primeira vez na história republicana do Brasil, se colocou o dedo sobre o controle externo do Poder Judiciário. Isso foi uma grande luta. O Poder Judiciário não gosta de Fernando Henrique, não gosta do PSDB, porque exatamente ele colocou o dedo nessa questão, no controle de um servidor que era desinvestado, que era exatamente os juízes. Nós vamos ter a emenda 19, nós vamos ter a emenda 20, para vocês terem uma ideia, servidor sem concurso público se aposentava e voltava para a ativa. A partir da emenda 20 se tornou impossível. Ele passou a, se ele fizesse concurso, ele tinha que escolher se ele encontrava o salário da ativa ou o salário da aposentadoria. Então, medidas moralizadoras vieram do governo Fernando Henrique. A lei de responsabilidade fiscal. Prefeitos faziam o que queria, corriam, eram vice-reis. Então, a partir do momento da lei de responsabilidade fiscal, o prefeito ele não pode empenhar como bem quer. Ele tem as verbas carimbadas para a educação, para a saúde. Então, isso foi uma renovação administrativa do governo Fernando Henrique. Infelizmente, o governo Dilma é um governo que vem numa força, uma mulher importante, vem numa luta social, ex-guerrilheira, mas é um governo que não está comprometido com a garantia do controle da inflação. É uma economia que desde 2011 cresceu 1%, 0,75%, 0,5%, e esse ano pode crescer 0,27%. A eleição de Dilma significa que está tudo bem. É esse processo que nós queremos. Então, o desemprego, ele ainda não ocorre por outras questões demográficas. Então, eu peço à juventude que pense o momento grave, gravíssimo, que nós vivemos nessa realidade, independente da minha vontade, independente do que eu vou garantir para mim. Então, está na hora de a gente pensar, essa é uma frente que está sendo lutada por uma questão nacional. Então, são pontos que nós temos. Quanto à educação, é verdade que é uma expansão, mas eu já estou aqui e já era escola técnica, já era Cefet, então esse lugar aqui já existia. Nós todos aqui já existiam como servidor. Sival e José Luiz entraram aqui em pleno período Fernando Henrique. Vários servidores que estão aqui entraram no período Fernando Henrique por concurso público. Então, para concluir, nós vamos ver também a questão da saúde e aí nós vamos debater esse aspecto mais adiante. Era o que eu tinha dito. É suja, né? A escola vai fechar, a escola vai acabar o laboratório, isso é sujo, isso é baixo, né? Isso despolitiza. Então a gente precisa fazer um debate de ideias. Eu vim aqui para a gente discutir ideias. Essa é a primeira coisa, né? Para a gente começar a discutir ideias, pessoal, eu queria dizer que essa é a pior campanha que eu já vi na história da recente República Democrática Burguesa Brasileira. É a mais vergonhosa campanha que eu já vi. São duas candidaturas que trazem um debate que é quem rouba mais, né? Quem rouba mais, quem rouba menos, quem privatiza mais, quem privatiza menos. No fundo, elas se parecem, elas são bastante idênticas, né? Eu diria o seguinte, que as três candidaturas que, digamos assim, disputaram o polo eleitoral, né? Aliás, antes disso eu queria dizer o lugar social que falo. Eu votei para presidente Luciana Genro.
Para deputado estadual eu votei em Hilton. Para deputado federal eu votei em Gilmar. Para governador eu votei em Renata Malê do PSTU, certo? Aliás, eu vou bater no PSOL. O PSOL faz um péssimo tipo de serviço à sociedade brasileira quando Jean Willis e Freixo saem na frente, desobedecendo a decisão do partido para apoiar a candidatura do PT, né? Então, queria dizer também, assim, parabenizar Zé. Eu acho que é de fato um ato corajoso de Zé estar aqui, porque ele não tem o contato direto com as ciências humanas que a gente tem, né? E ele teve essa coragem e essa honestidade de debater comigo. Para mim, ganhou muito isso, né? Então, assim, pessoal. O ano de 1980 é um ano da década perdida da economia brasileira, né? O projeto nacional desenvolvimentista, que começou a ser pensado lá por Vargas, mostrava sinais claros de possibilidade de crescimento. A economia brasileira praticamente não cresceu nos anos 80 e veio o meu colega de profissão, né, o príncipe da Sorbonne, professor Fernando Henrique Cardoso, né, que representa os setores mais conservadores do capital financeiro, da elite internacional, dos setores da burguesia paulista, né? Fernando Henrique, ele fez uma modernização da economia brasileira gigantesca, né, que Jorge citou um pouco aqui, né? Passou pelo processo de privatização de todas as empresas estatais praticamente, né? Fernando Henrique desmontou o parque industrial brasileiro da era varguista. Ele inclusive chegou a dizer, nessas palavras, joguei um par de cal, né? Joguei uma par de cal no nacional desenvolvimentismo. A economia brasileira, ela se insere no marco de um processo de globalização, né, de uma globalização dependente, de uma modernização conservadora, né? Obviamente que isso teve uma série de impactos imediatos, né? O primeiro impacto imediato, né, disso foi um aumento de desemprego estrutural no Brasil, pouco se diga, né? O aumento da informalidade do trabalho, a redução gigante do Estado, e aqui é do Estado Previdência, pouco se diga, né, pessoal? E em todos os governos o Estado brasileiro diminuiu a ação no ponto de vista social, mas aumentou gigantescamente a ação no ponto de vista penal. Só para vocês terem uma ideia, a população carcerária brasileira hoje são de 750 mil presos, né? E essa inflação carcerária, é bom que se diga, em um momento que a economia brasileira se torna mais capitalista, no momento de um certo sucesso da economia brasileira, o Brasil se torna um país mais violento, né? O que eu estou dizendo, pessoal, que para mim a minha grande crítica ao PT, obviamente que eu acho que o PT é um pouco menos bárbaro, né? Se eu quisesse sintetizar, seria mais ou menos assim, né? É a barbárie acelerada, que é o PSDB, né? É uma lógica meramente de mercado, né? Aceleração. E o outro que é o PT, que é a mitigação da barbárie. O PT é apenas a mitigação da barbárie, né? O PT, como os petistas davam de buzu, eles sabem mitigar um pouco da barbárie, mas os projetos, eles são literalmente semelhantes, né? Tanto que se a gente for ver, 5 minutos, se a gente for ver, no geral, o debate na campanha não se tornou um debate ideológico, né? Não tem nenhum debate ideológico, porque eles se parecem muito. Uma, ecologia verde, que é a freira, né? Marina, ecologia né? A outra, o PT é o liberalismo com ar um pouco mais de social, e a representação do professor Jorge José daqui, né? Todo prazer, é o liberalismo mais radical que seja, né? É a lógica puramente do mercado. Essa lógica de imediato, pessoal, ela teve... É bom que se diga, e Jorge está correto, né? Os petistas se enganam redondamente quando diz que brasileiro está andando de avião por causa do PT. Isso é um terror de mentira, né? As pessoas estão andando de avião nesse país por uma coisa simples. Isso é um método do PSDB. Mais capitalismo, mais consumismo. O debate é, consumismo faz os seres humanos melhor? Esse é um debate que precisa ter, não é isso? É o debate, e esse é o debate para mim de fundo. Por quê? Porque isso é um sucesso do PSDB. Porque, inegavelmente, pessoal, uma economia vinculada a um capitalismo globalizado, que se tornou, que entrou no processo de competição, ela teve que reduzir custo de produção. Isso é óbvio, né? Está lá em Marx.
Marx vai chamar isso de composição orgânica do capital. Está lá, 1840. Vai lá e lê Grudiz, o livro que Marx escreveu antes do Capital. E Marx diz dessas palavras: aumento da composição orgânica do capital, redução de custo de produtividade. É por isso, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu fui para o doutorado em 2009, comprei um pendrive de 8 GB por R$130. Esse mesmo pendrive custa 19 agora. O que é isso? Competitividade internacional que repercutiu na redução do preço. Óbvio, pessoal, óbvio que isso também foi fundamental para o aumento do consumo, né? Quer dizer, de certa forma, o PT, ele pongou no sucesso do capitalismo que o PSDB começou. Eu estou falando de propósito do sucesso do capitalismo porque ambos, tanto o PT como o PSDB, jogou essa sociedade não para nenhum projeto de crítica a essa ordem, jogou essa sociedade para dentro mais da ordem. Eu queria dar um exemplo assim muito prático para facilitar o que eu tenho que dizer para vocês. A Liberdade, eu gosto muito de dizer esse exemplo, eu uso muito em sala. A Liberdade, o bairro que eu nasci, que fui criado, certo? Eu vivi uma era do capitalismo brasileiro que ele, digamos assim, eu vou chamar ele, o capitalismo que nós vivemos agora, para usar uma expressão lá do frankfurtiano, né? Um capitalismo tardio, um capitalismo altamente avançado. O que nós temos hoje é uma sociabilidade que ela é feita toda pelo mundo da mercadoria. Toda, né? Toda a sociabilidade. Quer dizer, isso é um sucesso do PSDB e do PT. Destruíram qualquer forma de sociabilidade que não se dá pela mercadoria. Então, eu vivi no bairro periférico, pobre, e aqui não é nenhuma apologia da pobreza e nenhuma apologia da riqueza, certo? Eu, ao contrário dos petistas que comemoram, por exemplo, a produção do pré-sal, eu preferia que comemorar que esse país conhecesse Machado de Assis, né? A gente não conhece Machado de Assis. Então, lá na Liberdade, eu tive uma sociabilidade pobre, mas que foi uma sociabilidade feita por jogando gude, brincando de arraia, brincando de furapé. Então, mesmo em um bairro pobre, conteve a minha ânsia de consumo. Com o avanço do capitalismo no Brasil, o que é que aconteceu na periferia? Você destruiu todas essas formas de sociabilidade e produziu uma sociabilidade pela mercadoria. E um país pobre, e um país miserável, e um país com profunda desigualdade social, o que é que deu, pessoal? O que é que deu isso? Aumento brutal da violência urbana. Ou seja, o sucesso do capital não é o sucesso da humanidade. Por isso que o governo do PT é um governo nacional desenvolvimentista, com elemento de neoliberalismo nacional desenvolvimentista, quando o movimento hoje precisamos parar o relógio do progresso. É preciso fazer aquilo que a juventude do Maio de 68 fez, parar o relógio e, inclusive, desobedecer ao Marx. Marx dizia que os homens, os filósofos, até agora só fizeram pensar o mundo. Cabe agora transformar. Nós estamos transformando demais o mundo, precisamos parar e pensar o mundo, porque o mundo está um lixo, mesmo que esse país está um lixo, mesmo que economicamente ele esteja melhor. E caso a Aécio ganhe, a direita não sairá mais fortalecida? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Gostaria que o debatedor fizesse uma relação entre o IFE Badiode e o Cefet da época de FHC na presidência, junto ao PSDB, especial Campo Salvador. Botei a interrogação no final, tá? Porque não tinha. Qual a principal razão de abster o voto, dada a conjuntura, o voto útil não é válido? Certo? Entendeu a pergunta? Ok. Então, pode responder em 5 minutos. Qual foi a primeira vez? Certo, pessoal, votar nulo, obviamente, que é uma bem abstenção, mas eu não sou nenhum crente do processo eleitoral. A democracia burguesa é uma farsa, né? Só é vocês abrirem o site de financiamento das campanhas, vocês vão ver quem financia elas, certo? Eu vou ser sincero, eu voto no PSOL porque meu amigo Rogério que é do PSOL, porque eu ainda acredito que nós da esquerda precisamos fazer ainda a luta eleitoral, mas cada vez mais esse mecanismo é mentiroso, certo? Esse mecanismo ele só servia no pós-guerra, porque no pós-guerra, com a expansão da economia capitalista, era possível que a política controlasse o mercado. Em época de crise estrutural do capital, e aí Jorge é injusto com o PT,
O crescimento baixo da economia não é o crescimento no Brasil. Desde os anos 70, a economia mundial toda cresce. É crise estrutural do capital. E, obviamente, repercute no país periférico. Então, pessoal, o voto nulo, a primeira coisa é essa. Eu não tenho nenhuma dúvida que, inclusive, que cada vez mais, quando tem 40% de abstenção, isso tem um lado ruim, que as pessoas se abstêm, mas não fazem muita política. Mas, por outro lado, isso mostra que as pessoas estão descrentes com esse circo montado pelas empreiteiras. Certo? Então, não tem... pessoal, se há diferença dos projetos, eu acho que há. Acho que há uma diferença mínima. Estruturalmente, eles são muito parecidos. São liberais, são privatistas. Bom que se diga, né, que o PT privatizou o aeroporto, o PT privatizou a estrada, né? Bom que se diga que no governo do PT, olha para aqui, pessoal, que dá no governo do PT, certo? FHC, nós tínhamos 70% das vagas nas universidades federais que matriculam no ensino superior. E 70% das vagas no ensino superior era pública. 30% eram privadas. No governo do PT, 75% das vagas do ensino superior são privadas e 25% pública. O que é que isso mostra? Que o PT de fato expandiu o ensino público brasileiro, mas expandiu mais ainda o ensino privado. Por que eu estou dizendo que o PT expandiu o ensino privado? Porque o PT expandiu por via de financiamento público. Bom que se diga em universidades que são um lixo, um verdadeiro lixo. Bom que se diga, o nosso ensino de segundo grau é tão medíocre que o PT não faz nada por isso, né? Basta ver o governo Wagner aqui, né? É campo de concentração para colocar pobre. É campo de concentração para colocar pobre. Então a expansão se deu no ensino privado e no ensino público. Agora, pessoal, isso é verdadeiro. Eu não vim aqui fazer nenhuma doutrinação. Eu vim fazer aqui um debate intelectual honesto. Aqui no IFBA, inegavelmente, né, houve uma aceleração enorme de concursos públicos, houve uma aceleração enorme de orçamento, houve um aceleramento enorme de expansão, para o bem e para o mal. Não é só porque eles são bonzinhos não, entendeu? É porque eles acham que o mundo é feito de belo monte, com um monte de trabalhador com capacete, entendeu? De macacão. Como eles acham isso, eles começaram a perceber que era preciso aumentar a vaga para formar técnico, né? Mas não é para formar poeta, não é para formar literário, não é para formar artista. É bom que se lembre que os primeiros projetos de levar jovens para o exterior não entravam em ciências humanas. Um governo do Partido dos Trabalhadores faz um projeto de levar pessoas para o interior e nesse exterior para qualificar, e nesse projeto não entra sociologia. Eu sei por quê. Porque naquela leizinha de Marx lá, dinheiro, mercadoria, dinheiro mais, ou seja, de valorização do valor, de capital que precisa ser valorizado, sociologia não valoriza nada, né? Aliás, o PT sedimentou mais ainda essa percepção do mundo mediada meramente para a mercadoria. Então, pessoal, no mundo real, né, o PT tenta se apresentar como um partido de esquerda, mas no mundo real ele é muito parecido. E para finalizar, né, se eu tivesse realmente que votar, né, se eu tivesse que fazer essa opção, eu faria uma opção pela barbárie menor, né, pela barbárie menor. Eu acho que o PT é um pouco menos bárbaro, mas meu voto, como se diga, continuará sendo nulo, né? Tenho convicção do meu voto e para mim, a nós que somos da esquerda socialista, caberá não ficar produzindo a política do medo, que vai faltar reagentes no laboratório de química. Para a gente cabe para a gente fortalecer as lutas sociais, oposição de esquerda e socialista. É isso que eu defendo. Eu vejo que o voto pessoal é a soberania da pessoa. A pessoa passa essa soberania para alguém ou não. Mas na legislação brasileira, o voto nulo é o voto do vitorioso. O que vota nulo é aquele que está envergonhado em votar. E aí eu até reconheço a coragem, Sival, dizer que ele vai voltar ao campo de origem, porque o pessoal saiu do PT. Saiu do PT de uma crise de corrupção.
Saiu do PT numa crise da organização do Estado, de Henrique Meirelles, quando Henrique Meirelles vai ser o presidente do Banco Central do governo Lula e é o que vai garantir a estabilidade do governo Lula. Então eu reconheço a coragem aí em você. Mas a abstenção não resolve absolutamente nada. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que defender. Eu tenho que defender a minha ideia. E hoje eu tenho que defender a liberdade. A liberdade é Aécio, a liberdade é 45. Eu acho que a neutralidade nesse momento, ela não ajuda o nosso país. E vou dizer por quê. Nós temos uma ditadura da mídia que eu espero que essas pessoas que estão falando em liberdade de expressão vá para a rua para poder acabar com essa ditadura, onde mais de 60% dos meios de comunicação é dominado por 10 famílias. E a gente não foi para as ruas por causa disso. A gente tem que ir para as ruas, se está falando das empreiteiras, a gente precisa ir para as ruas para poder a gente acabar com esse financiamento privado de campanha. Porque só o financiamento público vai mudar o nosso país. Não dá para poder as empreiteiras ditar o que a gente vai discutir no Congresso Nacional. Então não adianta. Esses dois colegas que estão aqui são honestos, mas se forem lá governar o país, ele vai ter que fazer acordo com os outros partidos, porque senão não governa. Então é por isso que a gente precisa ser honesto nesse momento. Essa daí, a juventude não percebeu a armadilha que foi colocada pelos meios de comunicação, porque não é permitido, só para encerrar, não é permitido a contraposição, a opinião contrária. Então eles impõem uma opinião que é aquela que vale. Isso é ditadura. Só, se você não fizer silêncio, é difícil ouvir. Caso a Aécio ganhe, qual o risco os programas sociais, abre parênteses, Bolsa Família possui? Certo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se a Aécio ganhar, qual o risco que as estatais e universidades e institutos federais sofrem? Segunda pergunta. Terceira pergunta, tem uma consideração que vou ter que ler, porque senão a pergunta fica sem sentido. Desconheço planos de governo do candidato Aécio. O mesmo expressa que o governo de Minas foi excelente, embora indicadores sociais contradizem esse argumento. O candidato do PSDB não consegue conhecer o eleitor, nem mesmo mostrar o seu plano, sem recorrer à política do ódio anti-PT. Não seria antidemocrático, vulgar e irracional usar esta técnica? Tem um nome aqui, mas não cabe citar nome, certo? Porque eu não estou citando de ninguém. Vou pegar a parte final, tá? O candidato do PSDB não consegue convencer o eleitor, nem mesmo mostrar o seu plano, sem recorrer à política do ódio anti-PT. Não seria antidemocrático, vulgar e irracional usar esta técnica? Ok? A questão dos programas sociais, pessoal, ela está no campo das políticas compensatórias. A discussão que nós vamos fazer um momento, o Brasil vai fazer um momento, a sociedade vai fazer, é o limite do contribuinte. Porque não é Bradesco, não se trata de HSBC, dos grandes industriais que estão transferindo renda. Quem está transferindo renda é os setores intermediários da sociedade, a tal das classes médias. Então basta ver de 2004 para cá a carga tributária. Então nunca foi pequena a carga tributária, mas hoje estamos no caso de 39% a 40% do PIB. E crescente, e sem nenhuma medida de freio em relação a essa questão aí. Então não adianta esse aspecto aí. Em um momento, a sociedade brasileira vai discutir esse aspecto da transferência de renda. Se a gente vai à lei de organização, assistência social, que é de 93, do governo de Itamar Franco, já está lá previsto a questão da transferência de renda, a aposentadoria,
a questão do auxílio, um salário mínimo, as pessoas incapacitadas. Então isso já está definido em lei. O governo petista, em momento nenhum, ele colocou uma lei para definir, como fez o Eduardo Suplicy, a questão da renda mínima. Por quê? Porque institucionalizava a política. É por isso que o governo petista tem que assombrar a pobreza. Toda a época de eleição, ele assombra a pobreza e garante o seu controle, tal qual os coronéis faziam na República Velha. Só que agora é institucionalizado. Então nós temos que tirar desse controle e trazer para uma política de Estado. Qualquer pessoa sabe que direitos sociais não podem sofrer regressão. Na medida que eles são conquistados, eles não podem, por lei, sofrer nenhum tipo de regressão. Então isso já é uma conquista do povo brasileiro. Assim como foi o combate à inflação, que é uma brutal transferência de renda, sobretudo aos trabalhadores que não tinham conta em banco, que não tinham conta remunerada, que não tinham overnight. Então esse agora é que está dizendo: Dilma, você não controlou a inflação, e isso eu estou perdendo o meu rendimento, seja a Bolsa Família ou seja o trabalhador assalariado. Não mudou o perfil da economia brasileira. 77% dos trabalhadores continuam a ganhar até 5 salários mínimos. Não existe nova classe média. Isso é uma conversa fiada. Classe média não se define única e exclusivamente por ganho, se define por atitudes, por cultura, por viagem, por sensibilidade. Então esse governo vem nessa questão mentindo para a sociedade. É claro que nenhuma estatal sofre risco, agora ela sofrerá o controle. É claro que hoje nós temos um descontrole nos recursos gastos. Então é preciso a fiscalização. Está aí os dados, basta entrar na questão do TCU, basta olhar o que está ocorrendo com os órgãos públicos. E finalmente a questão de Aécio, que ele, pelo contrário, eu acho que se você olhar a eleição do prefeito de Belo Horizonte, Pimentel e Aécio, eles já fizeram um acordo. Eles já fizeram um acordo na eleição de 2004. Esse acordo já vem. Essa eleição de Pimentel também, ela foi bastante estranha. E a escolha de um candidato como Pimenta da Veiga, parece que também já há um outro acordo ali. Vamos lembrar que PSDB e PT paulista não é a mesma coisa de PT mineiro e PT mineiro. Vamos lembrar que quem salvou Lula do impeachment foi Aécio. Quem disse que Lula não era Fernando Collor em 2008, 2005, 2006, foi exatamente Aécio. Então corre um outro acordo aí, mas ainda assim é uma candidatura da liberdade. Eu acho que nós temos que caminhar por aí. 45. É a liberdade do mercado, das corporações, das grandes empreiteiras, do capital financeiro. Não é a liberdade de milhões de pessoas miseráveis. Essa não representa, ela não é alternativa ao PT, né? Sobre o Bolsa Família. Óbvio que o Bolsa Família não vai acabar, pessoal. Óbvio. Tá, isso é mais do que eu. Só para vocês terem uma ideia, ó. Só para vocês terem uma ideia, numérica. Estou aqui, ó. 90 bilhões ao ano de pagamento da amortização de juros da dívida brasileira. 900 bilhões o PT está pagando de amortização da dívida pública brasileira. Amortização, viu? O Bolsa Família custa 24 bilhões ao ano. É um programa fantástico, né, pessoal? É aquilo que Foucault chama de biopoder. Poder sobre a vida, poder sobre a morte. Né? Controlar o corpo, é o controle sobre o corpo. Se vai você a favor, sou. Acho que tem que estar com fome, tem que comer, certo? Óbvio que está com fome, tem que comer. Nessa discussão que estou fazendo, eu estou falando do significado político do controle dos corpos de um programa desse. Um programa desse tinha que ser só paliativo, né? Ele virou política pública. Por que ele virou política pública? Porque o nosso capitalismo jogou fora qualquer possibilidade reformista. Por conta disso,
ficasse um programa feito Bolsa Família, quando se sonega às grandes empresas nacionais e multinacionais 415 bilhões por ano, e a gente não se dá conta, a gente discute a questão do Bolsa Família, porque esse debate colocado na mídia de que o PT só faz campanha pelo Bolsa Família e que faz terrorismo contra o Bolsa Família, quando na verdade se quer escamotear uma outra discussão que não se faz, que é a questão da política de comunicação do nosso país, que é a questão da sonegação fiscal. Então, enquanto a gente discute o Bolsa Família, a gente não discute sonegação fiscal, que é da ordem de 415 bilhões por ano no nosso país. Isso equivale a 10% do nosso PIB. E ninguém discute isso. Mas todo mundo fala assim, o PT está querendo acabar não, o PT está querendo perpetuar a pobreza no nosso país. Sobre essa aí da liberdade de imprensa, a SECOM é controlada por Andréa Neves, que trabalha gratuitamente para o governo de Minas, onde ela destina a verba da comunicação para as empresas de Aécio. É por isso que os jornalistas fizeram um manifesto contra a Aécio em Minas Gerais. Obrigado. A pergunta é: o PT está se comportando como um partido de direita ou esquerda? Primeira pergunta. Segunda pergunta: gostaria que o debatedor fizesse uma relação entre o IFBA de hoje e o Cefet da época de FHC, em especial o Campo Salvador, certo? FHC, PSDB, etc. Terceira pergunta: quais os planos econômicos da candidata Dilma, caso reeleita? O PT, na sua origem, é um partido de esquerda. Mas governar o país da forma como a gente tem aí a eleição dos parlamentares, com financiamento privado de campanha, vai ser impossível. Nem o PSOL, nem o PSTU, nem o Partido da Causa Operária, se chegar lá, não vai conseguir. Porque, primeiro, a gente tem um meio de comunicação que despolitiza o debate. Os meios de comunicação dizem o tempo todo para a juventude: não participe da política, a política é suja, olha aí, mais um escândalo, não entrem. Mas em compensação, os donos dos meios de comunicação estão lá, participando da política o tempo todo. Não é à toa que o neto do ACM está aí. Não é à toa que Rosiana Sarney está lá no Maranhão há muito tempo. Que bom que saiu agora. Não é à toa que interessante que as grandes famílias que dominam os meios de comunicação fazem o seguinte: colocam um dos seus membros no partido, colocam o outro no outro, e aí qualquer um que ganhe continue mamando nas tetas do governo. Lá no Maranhão, Sarney é do PMDB, Rosiana Sarney é do DEM e Sarney Filho é do PV. Lá em Santa Catarina, Borhaus é do DEM e o filho é do PSB, desculpa. E por aí vai. Collor está lá há quanto tempo em Alagoas? Então, pessoal, não dá. Como não dá, infelizmente, quando a gente vai fazer acordo para governar, a gente não fala assim: eu vou fazer acordo com o PMDB, mas eu não quero Renan Calheiros, eu não quero Sarney. Infelizmente é assim, é todo mundo junto. Agora, diferente é você fazer um governo para a maioria. E aí você percebe, o PMDB, quem é que estava junto com o Fernando Henrique no processo de privatização? Era o PMDB. O PMDB ajudou a privatizar o nosso país, junto com o Fernando Henrique Cardoso. No entanto, foi o mesmo PMDB que deu voto para poder aprovar, por exemplo, as cotas para os estudantes das escolas públicas. E isso fez uma diferença muito grande aqui dentro do nosso Instituto Federal. E aí a gente já pode responder um pouco sobre qual a diferença entre o Cefet e os institutos federais. Naquela época, a gente via aqui uma parte da burguesia estudando aqui, sim. Eram poucos os que furavam o bloqueio. Eram poucos negros e pobres que furavam o bloqueio. Com a vinda da política de cotas
escolas implementadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores, a gente começou a ver essa escola enegrecer. A gente viu os estudantes da escola pública entrarem aqui. É verdade que também existe um desafio aqui para que nós, cada vez mais, possamos receber esses estudantes e evitar a evasão. Mas essa é uma discussão cotidiana que é feita por todos nós. E o Grêmio Estudantil tem que cada vez mais participar desse processo. Eu quero dizer para você qual é o plano econômico de Dilma. O plano econômico de Dilma é continuar a inclusão em nosso país. O que está sendo colocado aqui é que nós continuemos distribuindo a renda. Não é à toa que a gente tem um desemprego mundial e o nosso país continua de pleno emprego. O governo Dilma criou 5.800.000 vagas com carteira assinada. O mundo perdeu 65 milhões. Na época de Fernando Henrique, sabe o que acontecia? Nós éramos o segundo país em número de desempregados do mundo. Por quê? Porque era uma política feita para a sua minoria, que é isso que a AES está assinando nesse momento. A Mínio Fraga já falou que o salário no Brasil está muito alto. E aí, se entrar, não tenho dúvida, ele vai diminuir a nossa massa salarial. Ele vai acabar com os bancos públicos. Ele disse que quando fizer a reforma do sistema bancário, não sabe o que é que vai sobrar. E quem garante as políticas sociais é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, Banco do Brasil, para a produção brasileira, tanto do agronegócio quanto dos pequenos produtores, e a Caixa Econômica garante saneamento básico, Bolsa Família e habitação. Obrigado. Vocês são governo há 12 anos. Por que não fez uma reforma, uma emenda de reforma à Constituição em relação à questão da comunicação? Se você conseguiu ter uma base, você tem 39 partidos, para atrair todos os partidos, ou quase todos, para a base do governo, por que não fez uma emenda constitucional na questão da comunicação? É uma pergunta. Vocês estão aí há 12 anos. Então não encaminhou nenhum tipo dessa medida. Não quer, pelo contrário, se serve dos meios de comunicação. Agora depois ficam posando de vítimas. Toda vez que vai perder, se apresenta... É a mesma escola de 96, quando ele virou Cefet, é a mesma escola, em expansão, porque já tinha as UNEDs, da época do Fernando Henrique, Valença, Eunápolis, Barreiras, Vitória da Conquista, em processo de expansão. Eu quero lembrar que o medo dos servidores era que a gente fosse estadualizados. Hoje o medo é que a gente seja municipalizados, que a educação federal seja entregue, como já está ocorrendo, ao poder do município, ao chefete do município. Isso deve ficar atento. Vamos concentrar na primeira pergunta, certo? Se o PT é um partido de esquerda, né? Basta você ver o programa estrutural do governo do PT, né? São 24 bilhões para o Bolsa Família e 900 bilhões para o Bolsa Banqueiro, né? Não é pequeno o Bolsa Banqueiro, como se diga, né? Vamos lá, os aliados do PT. Aí, Zé, eu sinto muito, Zé, mas assim, ele está falando de Sarney, de Collor, de Rosiane, todos eles são base de apoio do PT. Todos. Os piores setores da oligarquia brasileira viraram base social do PT. Óbvio que eu entendo que política é correlação de força. Agora, de repente, se a gente vai fazer política do lado de Sarney, do lado de Collor, do lado de Rosiane, é melhor tirar Black Bloc. Temos que reconhecer que no ponto de vista da mitigação da barbárie, o PT é melhor. O PT é melhor. Essa escola não é a mesma, né? A gente não tinha, né, com o Fernando Henrique Cardoso, um orçamento de 27 milhões de reais. Bom que se diga, tem um outro lado, que eu já falei aqui, né? Tem gente do PT que acha que o mundo é uma fábrica cheia de gente com macacão e capacete na cabeça. Essa visão tosca da humanidade. Mas, inegavelmente,
para a UIFBA, para a universidade, houve expansão de recursos, houve expansão de dinheiro, associado à expansão gigantesca de vagas no ensino superior, financiado pelo ProUni. Bom que se diga, universidades, quase todas elas, lixo. Outra pergunta. A essa acredita na meritocracia. Em síntese, qual é e para quem é tal meritocracia? A terceira aqui ficou um texto muito grande e tal, mas enfim, tenho que ler. Peço para quem mandar pergunta que mande pergunta enxuta. Os apoiadores mais conhecidos de AES são os ultraconservadores, Marina e a bancada de pastores elitizados como Malafaia e Eudorico. O senhor se põe na mesma posição. São duas perguntas, só vou poder fazer uma aqui, certo? Tem 3 perguntas aqui. Eu vou sortear outra, porque são 3 perguntas, eu não tenho o direito de escolher qual pergunta vai ser feita. Então... É a primeira. Eu faço, ele escolhe uma, certo? Não, é a primeira. O senhor se põe na mesma posição, homofóbica, racista, que só favorece aos ricos, que os apoiadores de AES e o próprio se encontram. O que o senhor defende? A sociedade ou o dinheiro que será tirado dela? Ou o dinheiro que será tirado dela? E a terceira, a essa só vê o dinheiro e o poder que acha que ele compra, mas o verdadeiro poder é social, não é econômico. A sua raiva pelo PT, o seu discurso de ódio vem da sua frustração por agora o seu empregado poder comprar a mesma loja que o senhor. Vocês pediram. A sua raiva pelo PT, o seu discurso de ódio vem da sua frustração por agora o seu empregado poder comprar a mesma loja que o senhor. Afinal, de qual lado o senhor está e quanto o senhor se cega para poder defendê-la? Não foi isso? Perguntas com este perfil, independente de para quem seja, na próxima vez não será lida, porque tem que ser só a pergunta direta, não manifestação. Ok? Isso é o debate de ideias, a reflexão do país, etc. Não é esse o tom, tá? A pergunta foi feita, a gente acolhe, junto aqui do lado, mas não é tranquilo, mas não é esse o tom. Não é uma questão de embates pessoais aqui, etc, etc. Mas a gente pensar uma coisa grande, a gente pensar. Essa rede federal de ensino, ela não é da agora, ela é de muito tempo, ela existe há muito e ela vem em processo de aperfeiçoamento. É uma mentira dizer que a Bahia só tinha uma universidade federal. Há uma universidade federal de São Francisco, partilhada com Pernambuco, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. A rede Cefet, São Francisco é o nome desse. A rede Cefet é uma transformação do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa instituição, que era escola técnica, uma escola obreira, uma escola da 5692, reprodutivista, para formar o operário, ela vai sofrer a sua transformação no governo Fernando Henrique. Ela foi um clamor nosso, que era exatamente ter o ensino médio, a valorização do ensino médio, a educação do aluno, do povo, ele ir para a universidade. A 5692, a educação para o apartheid, a escola dos meus filhos e a escola dos filhos dos outros, era a escola da ditadura, que queria que o trabalhador, o filho dele, fosse trabalhador. Então, quem é que transforma esse processo? É exatamente a NDB de 96, em um movimento da sociedade. Isso é 96, lei que recebe o nome de Darcy Ribeiro.
ele não ia emprestar o nome dele, a importância dele, se não fosse outra causa. Então basta ir e ler, conhecer a LDB de 96, que está em pleno vigor. Nós temos um ensino médio integrado. Há ainda aquelas cabeças atrapalhadas que querem ver em vocês o operário, o obreiro. Vocês têm a opção de ir ao trabalho, mas de ir à universidade. Ninguém impede vocês, pela liberdade de vocês, é a universidade. É isso que está posto, tanto no governo Fernando Henrique, quanto no governo Lula, e agora no governo Lula. Então é claro que isso não encerra. O concurso público é uma questão constitucional. Aliás, que o PT não admitiu, sob protesto, a Constituição de 1988. Então não aceitou elementos moralizadores como concurso, como mérito. O mérito é um mérito. Eu só estou aqui, Sival, Zé Luiz, só estamos aqui por concurso público. O mérito é isso. Eu não sou do agrado de ninguém. Eu tenho minha competência como Sival e Zé Luiz, independente do pensamento. Essa é a questão do mérito. Então, qualquer cargo público, ou mesmo na iniciativa privada, o indivíduo só se mantém pelo mérito. Ele vai demorar muito pouco se ele for a clientela, que ele for o filhotismo. Então, precisamos avançar nessa questão meritocrática. Ora, dizer que o PSDB, a Aécio Neves, está com ultraconservadorismo, não está acompanhando. LGBT está com a Aécio Neves. Luiz Motti está com a Aécio Neves. Grande movimento negro está com a Aécio Neves. Está com a Aécio Neves. Então dizer isso é desconhecer o movimento. Agora, outro aspecto é essa questão. Eu sou professor. Aonde professor é rico? Eu compro em qualquer lugar. Eu sou professor. Então eu vou chegar e vou dizer, essa pessoa não vai comprar. A liberdade do dinheiro é essa. A pessoa precisa ter o seu dinheiro para livremente determinar onde ela quer comprar, onde ela quer morar, em quem ela quer votar. E o voto deve ser 45. Fala do professor Sival, da expansão da rede privada de educação. Ora, nós ficamos muito tempo sem expandirmos a rede federal de educação. E o EUNI veio nesse sentido de expandir a rede. A gente não pode esquecer disso. Agora a gente não poderia também deixar aprisionado pessoas que gostariam de estar estudando, mesmo na escola privada. A diferença é que quando alguém passa pela rede privada e vê que é uma merda, vai ser uma pessoa a mais para poder brigar contra a expansão da rede privada que não nos serve. Então é mais um soldado contra essa política equivocada. Mas é importante que as pessoas tenham oportunidade. Eu quero dizer para vocês que a diferença de projeto está quando Joelino, que algumas pessoas conheceram aqui, ele fazia a festa do papel higiênico. Acreditem, nem papel higiênico vocês teriam direito se fosse no governo de Fernando Henrique Cardoso. Vocês devem refletir, devem pesquisar o que foi a política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, especialmente para os pobres e negros desse país. É por isso que dia 26 é 13, é Dilma Rousseff. Bem, né? Do lado da Sarney, Collor, Rosiane, Sérgio Cabral, etc. De outro lado tá Matador, quem defende xenofobia, ódio a gay. Então assim, nisso eles estão iguaizinhos, entendeu? Aliás, nisso não, quase tudo, né? Sobre comprar na mesma loja. Ó, pessoal, me desculpa, mas esse argumento é tosco demais, viu? Pobre tá comprando na mesma loja do PT. Isso é tosco. O que aconteceu foi mais capitalismo, economia capitalista globalizada, competitividade, redução de custo, certo? De produção, acesso à massa. Óbvio
uma ligação de telefone celular, 21 centavos. É isso, para ligar para o exterior, para ligar para o estado. O que eu estou dizendo é que isso não é vitória, não é a vitória da esquerda. Isso é uma vitória do capitalismo. A minha questão é, as pessoas tendo acesso a celular, melhorou o espírito, melhorou a generosidade, melhorou a humanidade, as pessoas tendo acesso a consumo. Então isso é uma vitória do capitalismo. Meritocracia, pessoal. Meritocracia de um país que a escola pública é um lixo. Meritocracia de um país com desigualdade social desse tamanho. Meritocracia de um país, né, que uma parte das pessoas vive abaixo da miséria. Não existe meritocracia com tamanho de desigualdade de acesso à escola. Óbvio que não. Peraí, professor. Apesar de os nulos alcançarem a maioria dos votos, um voto válido sequer definiria o resultado. Assim, como vota nulo, vou deixar a pergunta para você ler, caso você não tenha entendido totalmente. Porque eu entendi direito pela primeira vez. Então, você não acha que se o PSDB vencer as eleições, isso, em parte, não será responsabilidade dos que votaram nulo? Segunda pergunta. E a terceira pergunta é mais para você falar sobre a questão da dívida pública. Sobre se o voto nulo, um voto define o resultado da eleição. Define. Não é problema meu, entendeu? Eu estou fazendo uma disputa ideológica. Eu estou no campo ideológico. Quem vai ganhar ou não, não me interessa, entendeu? Então, na verdade, o voto nulo, primeiro, é cada vez mais a minha descrença com a política institucional, certo? Vale dizer. Muitíssimo descrente, né? Esse negócio, Marx dizia em 1840 que o Estado é um comitê gestor dos interesses da burguesia. No pós-guerra, nós deixamos de acreditar nisso. Por quê? Porque o crescimento da economia foi tão grande que houve uma certa regulação e uma intervenção do Estado que deu na chamada social-democracia europeia. Um capitalismo mais ou menos civilizatório. Depois da crise de 70, o Estado virou um mero comitê gestor. Pessoal, para que tem servido o Estado brasileiro nos últimos tempos? Para que serviu bilhões de dinheiro gasto com Copa do Mundo? Para que serviu a doação que Fernando Henrique fez das empresas estatais para o grande capital internacional? Para que tem servido taxa de juro e essa acumulação de 42% do PIB brasileiro sendo pagado para amortizar o juro da dívida? Então, meu voto é um voto ideológico. Eu não estou votando no menos ruim. Eu tenho uma posição no menos ruim, óbvio que eu tenho. Mas nesse voto, para o ano, vai chegar um tempo que a gente vai ter que escolher entre Hitler e Mussolini, né? A gente vai escolher qual é o menos pior. Não chegamos ainda, né? Mas assim, nesse pragmatismo, esse pragmatismo, ele é anti-ideológico, ele é anti-concepção de mundo. É por isso que nós estamos num debate eleitoral tosco, medíocre, que não discute nada, não discute projeto de nação. Eu fico com vergonha de ver colegas meus do IFBA postando quem roubou mais, com título de doutorado, sem qualificar o debate. Isso que nós estamos fazendo aqui é o primeiro debate que eu assisto. É o primeiro debate que eu assisto nesse processo eleitoral, é esse aqui. Discutir ideias, discutir projeto de nação, discutir concepção. Então, meu voto é nulo porque ele é um voto ideológico. Se o PT e o PSDB ganhar, como eu falei para vocês, se parece, né? A estrela foi ficando parecendo cada vez mais com um tucano, e o tucano parecendo com a estrela, se parece bastante, são liberais. Qual é a diferença básica? Um liberalismo mais social, não é isso? Um liberalismo mais social do PT contra um liberalismo de puro mercado, né? Mercado, da meritocracia que o professor João Zeda defende. Qual é o problema? Óbvio, pessoal, que eu reconheço que em um país com tamanha desigualdade social dessa, qualquer intervenção mínima do Estado tem impacto de fato, né? Eu gostaria que a minha candidata ganhasse. Aliás, os três que eu votaria tranquilamente, né? Zé Maria, votaria tranquilo em Mauiás, que foi meu professor na FRJ, e votei na Luciana Genro.
Agora, é uma vergonha, a prova que esse país está melhor é a gente ver a bancada que foi escolhida nesse país. É a gente ver intelectual como Mauriás ter 40 mil votos e Tiririca ter 1 milhão de 100. Porque, de novo, o progresso do capital não foi o progresso da humanidade. Não foi o progresso da humanidade, certo? E a dívida pública é a marcha que o PT fez, né, pessoal? O que é que o PT fez com a dívida externa? Oh, pagou a dívida externa. Mentira! Mentira! O PT negociou no mercado a dívida externa, trocou ela por título da dívida pública interna e elevou para 3 trilhões a dívida interna brasileira. Então operou um toque de mágica. Vendeu o título da dívida pública externa, aumentou gigantescamente a dívida interna. Foi essa mágica que o PT fez. Aí, todo óbvio, né, pessoal? Em um país que a gente carregava a simbologia da dívida externa, óbvio que teve pacto, né? Pagou a dívida interna, externa, mentira. Pagou um e aumentou o outro. Eu falei de vocês da dificuldade que é se governar um país. E muitas vezes você tem que trazer pessoas, integrantes de alguns partidos que a gente não queria ver, infelizmente, né? O pessoal do meu amigo Sival ganhou a sua primeira prefeitura no Brasil. Foi lá no Amapá. O pessoal se aliou ao DEM para ganhar a sua primeira prefeitura, pessoal. Então não venha tirar pedra ao PT, porque o PSOL também fez aliança com a direita para poder ganhar a sua prefeitura. Então eu estou colocando para vocês que existe uma dificuldade de fato da governabilidade do nosso país, ideológica. É por isso que, inclusive, eu fiz a defesa quando eu fui candidato a deputado federal, para que as alianças só acontecessem no segundo turno. Para que no primeiro turno as pessoas fossem com a sua força ideológica. O PT concorre só com o PT, PSDB só com o PSDB, DEM com DEM. Para que ficasse claro para a população qual era o projeto que se estava defendendo. Misturar ideologias confunde a cabeça do eleitor. E cabe a vocês que estão aqui nos assistindo alterar essa relação esdrúxula da política brasileira. Muito obrigado, pessoal. Um partido que tem um candidato a presidente e o vice do mesmo partido é o PSDB. Então tem a Aécio Neves, ex-governador de Minas, senador, e tem o Luiz Nunes Ferreira, guerrilheiro, conduziu Marighella na luta contra a ditadura militar, que é senador por São Paulo. É o único que tem. O outro tem o que? Michel Temer. Então o que é Michel Temer e a articulação dele é com o PMDB, com o Renan Calheiros, com o Sarney, com o Collor também. Então eu acho que tem uma diferença aí. Agora, essa questão do PSOL, o PSOL é dissidência. É dissidência do PT. A gente tem que lembrar sempre isso, de onde ele veio, a origem dele. Tem lá a questão de DNA. Agora, Sival, nós temos que ver, entender que nós estamos na ordem capitalista. O processo eleitoral é um processo institucional. A maioria escolheu esses dois candidatos. O povo escolheu esses dois candidatos. Fernando Henrique se elegeu no primeiro turno e se elegeu em 98 no primeiro turno. A soberania popular disse que ele era o presidente. No primeiro turno, Lula e Dilma só foram para o segundo turno e precisaram desse apoio todo. Então a gente tem que observar essa questão. O nosso sistema é esse. Se o povo quiser alterar esse sistema, ele vai fazer, mas o sistema é esse. Então não há por que ficar investindo no futuro que não existe, por enquanto. Passado, o que se refere à representação trabalhista e ao ensino especializado. Entretanto, o descaso recente para com sua proposta inicial. É aceitável perpetuar o mandato com uma reeleição que não apresenta propostas novas e se funda no trabalho de Lula? Primeira pergunta. Segunda pergunta.
Tanto o mensalão quanto o petrolão foram tentativas do governo petista de manter a fidelidade da base aliada. Qual a garantia de que isso não ocorrerá de novo? Terceira pergunta. Bom, tá para a mesa, mas eu vou passar para o Zé Luiz. Avaliar o Bolsa Família para além da compensação alimentar. O programa não trouxe empoderamento às mulheres / liderança de famílias vulnerabilizadas? Trouxe ou não trouxe? Essa aqui é a pergunta. 5 minutos, tá, Zé? Está no governo federal há 12 anos. A gente tem São Paulo. São Paulo está no PSDB há 20 anos. Ganhou mais 4 anos. Se vocês não sabem, São Paulo é o segundo estado que mais recebe Bolsa Família. Se o PSDB fosse tão bom na administração pública, já não era para um partido que está governando durante 20 anos, e vai ter mais 4 anos, acabar com a miséria extrema. Por que São Paulo recebe 1.300.000 Bolsas Famílias? O PSDB está em Minas Gerais, está terminando o mandato agora porque perdeu o PT. Governou o estado, não seguidamente, mas por só um mandato, durante 16 anos. Minas é o terceiro estado que mais recebe o Bolsa Família. Se o PSDB fosse um bom partido para governar o público, será que já não era a hora de ter terminado com os miseráveis de Minas Gerais? Em relação à questão do PSDB, Jorge está falando que Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Sabe por que Fernando Henrique ganhou no primeiro turno? Porque Rubens Recupero, que fez o Plano Real, que todo mundo atribui que Fernando Henrique ganhou, não foi Fernando Henrique que fez, foi no governo Tamar Franco. Quem estava à frente da economia foi Rubens Recupero. Depois quem assumiu foi Ciro Gomes. Itamar, vocês podem ir na internet, tem um vídeo que Itamar fala o seguinte: me arrependo profundamente de ter deixado Fernando Henrique assinar a primeira cédula do Real. E houve um vazamento, vocês também podem pesquisar também, houve um vazamento da informação de que o Plano Real era um plano apenas para Fernando Henrique ganhar a eleição. Se vocês observarem, na América Latina toda tinha inflação galopante. E parece que no mesmo momento todo mundo ficou com a inflação baixa. Vocês podem pesquisar, vocês que são estudantes aí de economia, tá certo? Estão sempre afinados com a questão dessas comparações, eu acho que ela é fundamental. Em relação ao mensalão e petrolão, muitos aí aplaudem Joaquim Barbosa. Para mim, na minha opinião, ele não foi juiz. Sabe por quê? Porque se ele fosse juiz, ele teria começado os mensalões primeiro. Começado o mensalão de 97, da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, que tem largamente provas de que deputados receberam 200 mil e não foi investigado. O Supremo Tribunal Federal não julgou. 98, o do PSDB de Minas, ninguém julgou também o PSDB de Minas, todo mundo fugiu. Teve de 2002, aí vocês pesquisam lá. Mensalão de Furnas, quem está envolvido? Aécio, Alckmin, Serra, o neto de ACM, estão todos envolvidos. E o Supremo não julgou o mensalão em 2002, mas julgou em 2005 no PT. Por quê? Porque o PT é o nono partido na escala de quem é preferido do capital internacional. Entendeu? O PT, sabe quem é o primeiro? O primeiro é o PMDB, o segundo é o PSDB. São esses que mais recebem. Se o PT tivesse se curvado ao capital internacional, ele teria sido o primeiro. E o que acontece? A pecha ficou para o PT. Se eu perguntar para vocês aqui, quem foi o partido que começou a mensalão, vocês vão dizer o PT. Por quê? Porque as grandes mídias estão com o PSDB e omite vergonhosamente as falcatruas do PSDB. Então, pessoal, eu quero dizer sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família tem 3 grandes problemas. Primeiro, é o servidor público desonesto que cadastra e não precisa do programa. Segundo, é a pessoa que omite a renda para poder entrar no programa. Terceiro, são os omissos, que sabem desses desonestos que não denunciam. Em relação ao empoderamento,
prioritariamente quem recebe são as mulheres. Mas infelizmente, entre matar a fome e constituir uma massa crítica no nosso país, a gente não conseguiu levar essa educação pública gratuita e de qualidade para todas as pessoas. E cabe a cada um de vocês também fazer uma movimentação para poder a gente reverter esse processo. É uma indicação do presidente da República, que vai passar pela avaliação do Senado. Quem o José Antônio, quem propôs foi Lula. O PT já nomeou de 11 ministros do STF, 8 a 9 ministros. No julgamento do mensalão, quem estava lá, a maioria, a extrema maioria, era ministro, inclusive Joaquim Barbosa, que foi um herói. Saudação a Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa, ele foi nomeado por Lula, ele foi nomeado Lewandowski, Toffoli, ele foi nomeado, todos foram nomeados por Lula, Weber, por Dilma. Então você tem uma tese de conspiração que não dá para aceitar. Eu não queria entrar nesse tema, mas eu acho que é um tema difícil, eu não vou entrar nesse tema. Agora, a gente tem que olhar quem fez a composição do STF e quem tem o procurador. Não é razoável o que você está dizendo. Não é. Então você faz uma tese de conspiração com as pessoas nomeadas pelo seu partido. Seu partido é um pessoal inteligente. Então é claro que ele não nomeou pessoa, mas a questão é tal que não dava para esconder o que estava ali. Não é razoável. Eu só queria retomar uma fala do professor Jorge. O Jorge disse que eleição é soberania popular. O professor Jorge conhece tão bem quanto eu história, sociologia, etc., né, professor Jorge? Soberania popular no processo eleitoral e uma eleição que se tornou um candidato como Mauriás invisível, professor da FRJ. Tem gente aqui, né, que nós estamos em meio de conhecimento, de debate intelectual, tem gente aqui que nem conhece Mauriás, entendeu? Um grande intelectual brasileiro que não apareceu em nada, é limado do debate, né? O programa eleitoral são destinados para quem tem poder, o dinheiro é dividido pelo capital, o grande capital dá dinheiro para quem tem chance de se eleger. Então não existe soberania popular em eleição. Sobre a importância do PT no passado, é inegável, né, pessoal? Eu tenho muito orgulho de dizer que até 2012 fui filiado ao PT, né? E depois, quando o Lula entrou, a primeira coisa que o Lula fez foi indicar Henrique Meirelles, o filhinho do PSDB, para o Banco Central, e fazer a reforma da Previdência. E a cartinha ao povo brasileiro, que é uma grande mentira, né, pessoal? Não era o povo brasileiro nada, eram os banqueiros. Era para dizer para os banqueiros ficar calmo, que a dívida ia ser paga, que a macroeconomia do PSDB ia ser mantida, que as privatizações iam ser mantidas. Então não tinha carta nenhuma, era para acomodar o grande capital, né? O torneiro mecânico se metafoseou e um grande gestor do capital. Quem quiser, vou sugerir um brilhante texto, o maior intelectual brasileiro para mim, professor Francisco de Oliveira, Hegemonias Avessas, quando os filhos da senzala sobem o poder para gestar o projeto da Casa Grande. É isso que foram no livro. Nosso diretor pediu uma palavra para solicitar a felicitação. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu estou extremamente orgulhoso do nível do debate que eu quero agradecer que nós tivemos na República no início. Mas é lugar comum a gente dizer que tem um corpo docente extremamente qualificado. Mas eu tenho um registro a fazer para além dessa qualificação. Quer dizer que vocês devem primar por esse espaço de liberdade que a juventude brasileira está tendo a oportunidade de ver. Em minha época de faculdade, de escola técnica, isso não seria possível. Isso não aconteceria. Nós não tínhamos a ampla liberdade de estar expressando as nossas posições dentro de um ambiente escolar como é o nosso. Então vocês têm essa missão, né,
a liberdade de escolher o seu candidato, de aprofundar o debate, mas vocês têm essa missão, acima de tudo, lutar e nunca baixar a guarda pela liberdade de expressão, pela participação popular, pelo direito de vocês conquistarem, poderem se revolucionarem nas suas ideias e colocar essas ideias em prática. Então estão todos de parabéns, eu estou absolutamente orgulhoso de todos vocês e dos debatedores também. Eu agradeço a civilidade dos meus colegas, as perguntas também. É claro que eu estava sempre numa situação mais difícil. É uma escola que tem tradição nas esquerdas, né? Então, chegar aqui e defender a tese de um candidato que é o candidato do capitalismo, isso é inegável, mas não é um capitalismo atrasado, é a questão da social-democracia, é a questão do império da lei, é a questão da meritocracia. Então, isso é importante que a gente traga esse aspecto aqui. Essa competência que o diretor Albertino chama a atenção aqui, é uma competência construída pelo mérito, pela profissionalização, pela especialização, pelo mestrado, pelo doutorado, pelas pesquisas, com cuidado com o aluno, com a questão pedagógica. Então isso não caiu do céu. Isso é uma luta constante dos servidores, todos eles, e também dos professores. E chegamos aqui a esse momento aqui. Então essa é uma construção, essa instituição que não é da agora. Essa é uma instituição centenária, que vem do seu campo se aprimorando. Então, esse era o primeiro registro aqui que eu queria fazer. Mas eu insisto na defesa dessa candidatura, porque se eu tivesse a oportunidade de perguntar ao presidente por que a senhora quer um segundo mandato. Nós estamos com a economia destroçada, nós estamos com o Estado brasileiro todo arrebentado, nós não temos futuro. Eu queria saber, depois da Copa do Mundo, qual é o princípio que nós vamos discutir para o futuro do Brasil. Daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, nós não podemos ficar em uma nota só, que a questão é Bolsa Família. Nós temos que ter futuro. O PT, infelizmente, ele não aponta para o futuro. Ele não tem visão de sociedade. Ele não tem visão de futuro. Ele luta para dominar o Estado, subjugar o Estado. A luta é essa. O partido, ele está no campo civil. Ele não está no campo do Estado. Nós estamos correndo risco, sim. Então, nós temos que sinalizar. O eleitor é soberano. O eleitor é soberano. Ele mostrou, a Aécio enfrentou, que ele não ia nem para o segundo turno, que ele estava com 12%. As pesquisas internas diziam outra coisa, a cúpula das pesquisas diziam outra. Ele enfrentou com galhardia, ele não atacou Marina Silva, atacou no essencial, na questão de discutir. Então ele mostrou o cavalheirismo dele, ele mostrou a generosidade, e vamos ser bem-vindos a um projeto de social-democracia. Eu peço o voto ao 45. Bem, pessoal, eu quero dizer que o PT tem que continuar na presidência da República para continuar avançando nas políticas sociais. Eu quero dizer para vocês que nós pegamos um país onde a relação dívida-PIB é de 60 para 100. Estamos nesse momento na relação 35 para 100. Ou seja, reduzimos a nossa dívida. A presença do PT na presidência da República é a garantia de uma imprensa vigilante, desonesta, mas vigilante. A Aécio na presidência é a garantia de que a imprensa vai ficar muda. Como aconteceu quando venderam a Vale do Rio Doce por apenas 3 bilhões com dinheiro do BNDES, que agora estão questionando quando financia as
para vocês que o valor de 2 jazidas apenas da Vale do Rio Doce custou mais de 10 trilhões de dólares. Custaria mais de 10 trilhões de dólares. Uma empresa foi vendida por 3 bilhões. O que significa 10 trilhões de dólares? Significaria para 200 milhões de brasileiros 50 mil dólares para cada um. E a empresa ficou quietinha. Eu quero dizer para vocês da minha alegria de defender a presidenta Dilma. Eu quero só perguntar quantos aqui estão com 18 anos. Levanta a mão aí, por favor. 18 anos apenas. Então, 18 anos, só quem tem 18 anos. Beleza? Foi da idade de vocês que bateu a consciência da nossa presidenta. E é por isso que eu costumo dizer que ela me orgulha muito mais do que Lula. Porque Lula era um pobre ferrado, que ele ou lutava pelos trabalhadores ou ele morria também. Ela não, ela saiu da condição de pequena burguesa e se incomodou com seu povo que estava humilhado pela ditadura. Ela poderia muito bem se acomodar comprando no exterior. Ela poderia muito bem ficar acomodada na sua paz sem voz, do que se incomodar com a luta do seu povo, é um povo que estava excluído. E é por isso que dia 26 a gente vai votar Dilma presidenta para poder garantir. Assim, estou muito feliz de estar aqui e agradecer ao meu colega de organização, amigo, né, professor Jorge Zeda, Zé Luiz, né, os dois, pela coragem, né, da fé. É bom ser sincero, né, pessoal? Minha posição aqui é a posição mais cômoda, né? Eu podia bater nos dois tranquilamente, né, etc. Né, e Zé Luiz teve a coragem, eu acho, sobretudo Zé Luiz, porque ele não teve contato diário com as ciências humanas que nós temos, né? E ele teve a honestidade e a coragem intelectual de vir aqui debater com a gente. Estou muito feliz, o professor Jorge também, minha dificuldade de defender uma escola tradicionalmente de esquerda, foi aqui que eu comecei a minha formação de esquerda, meu contato com o marxismo, etc., questão da instituição. Então, Jorge também tem essa coragem de vir na escola tradicionalmente de esquerda, defendeu a candidatura de direita, representando o capitalismo, como ele mesmo falou. Mas assim, pessoal, eu vim aqui pedir para vocês um voto nulo mesmo, né? Vim para vocês aqui proclamar o voto nulo, o voto da rejeição a esses dois projetos ideológicos, que é o projeto privatista, que é o projeto de jogar a economia brasileira ao capitalismo internacional, é o projeto da acumulação financeira, é o projeto de 24 bilhões de Bolsa Família e 900 bilhões, né, para a Bolsa Banqueiro, é o projeto de privatização das estatais, feito por Fernando Henrique Cardoso, né? É o projeto do grande capital financeiro representado pelo PSDB paulista, é o projeto de destruição ecológica representada pelo PT, por Belo Monte, né, pela questão de Belo Monte, contra todos os movimentos sociais, é o projeto de transposição do Rio São Francisco contra todos os movimentos sociais, é o projeto de computação pesada que o PT faz nas lutas sociais dos movimentos sociais, é o projeto da barbárie que o PSDB representa. Em nome desses dois projetos, que apesar de pequenas diferenças, estruturalmente eles se encontram, eu queria pedir para vocês o voto nulo, e a nossa luta vai ser nas ruas. Vai ser